Alô, você tá inapto no psicoteste? Fique tranquilo. Hoje aqui a gente vai dar várias dicas legais, então fique por dentro, assista esse vídeo com calma. Você vai gostar, então vai logo se inscrevendo no canal. E tem muita dica legal. E assista esse vídeo todo que no final tem aquela dica de mestre, aquela dica surpresa que eu sempre deixo no final do vídeo. Então, continue com a gente e vamos começar. Neste primeiro momento, vamos falar sobre concentração. É muito importante dizer que a atenção ou concentração, deste modo, podemos dizer que a concentração é a capacidade de conduzir nossa atenção de maneira a focar em um único ponto, pensamento ou ação. Muito importante para o psicoteste, quando qualquer desvio de atenção já pode ocasionar um erro ou perca de tempo. Por isso que devemos treinar nossa mente a se concentrar e desviar de qualquer desvio de atenção quando a gente estiver fazendo o teste. E para isso temos sim um exercício que vai ajudar você a se concentrar melhor na hora da prova. Qualquer distração faz a gente errar ou perder tempo. Então, esse jogo que você vai poder praticar aí na sua casa vai ajudar na sua concentração. Alguns jovens talvez não conheçam esse jogo. O pessoal mais antigo provavelmente conhece esse jogo, já foi febre na época deles. Hoje, com os jogos eletrônicos, eles foi deixado de lado. Mas ele é muito bom para a concentração. Eu estou falando do caça-palavra. Parece um jogo besta, galera, mas não é. O caça-palavra, ele tem a habilidade de resolução de problemas, como encontrado enquanto joga o caça-palavra. O cérebro necessita realizar várias análises simultaneamente e decide qual é a estratégia mais eficaz para vencer o jogo. Na prática, você estará treinando a sua habilidade de resolução de problemas. Existe um problema: encontrar todas as palavras para ganhar o jogo, e tem de avaliar todos os fatores e variáveis para encontrar a solução mais rápida e eficaz para resolver esse problema. O caça-palavra é, por isso, um excelente método para treinar essas habilidades tão fundamentais no dia a dia. Sua concentração e sua habilidade de resolver problemas. E para vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu vou deixar um brinde, vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão ter um desafio. Eu vou deixar esse caça-palavra e você vai resolver. Eu particularmente consegui resolver em 20 minutos. Vocês terão 25 minutos para concluir esse caça-palavra. Vai lá, corre, pega um papel e uma caneta, que o tempo vai começar. Assista o vídeo até o final, ainda tem a dica surpresa. Esse caça-palavra é de conhecimentos gerais e todas as palavras vai estar na descrição desse vídeo.
parabéns para você que chegou até aqui. Não se esqueça de comentar nesse vídeo quantas palavras você conseguiu acertar, quanto tempo. Todas as palavras estão na descrição do vídeo. E agora vem a dica de mestre, que eu vou deixar um link para quem tem PC em casa e quer jogar esse jogo para melhorar a sua concentração, está apto no seu exame. Vai ter um link para PC e um link para celular Android. Você também que vai poder baixar no seu celular e estar jogando diariamente esse jogo para estar desenvolvendo sua concentração. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha. Muito obrigado, tchau, tchau.